Oi, gente! Começando mais um Café com Cristo para vocês. Estava com muita saudade desse quadro e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho que Deus fez comigo esse ano. Então, coloca aí já o café, porque esse é o Café com Cristo e eu tenho uma palavra de Deus para tua vida. Então, é um bate-papo, gente, que não tem hora para acabar. Então, senta que lá vem história. Então eu preciso contextualizar um pouco para vocês entenderem. Em resumo, tem vídeo aqui no canal contando toda a história em detalhes, mas Deus pediu para que eu saísse do meu trabalho e me dedicasse ao propósito que Ele tinha para minha vida. E desde então, eu tenho estado em casa, tendo experiências incríveis com Deus. Se você quer ver mais detalhe desse testemunho, como Deus falou comigo, eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês verem. Então eu tô grávida de 8 meses. E no início do ano, Deus, Ele falou comigo. Ele me deu um versículo para o ano de 2023. Eu tenho um caderno onde eu anoto tudo que Deus me fala, experiências que eu tenho, dificuldades. E é muito bom você ter isso aqui para consultar, viu, gente? Porque nós temos uma memória muito curta. E aí eu vou compartilhar com vocês algumas coisas bem íntimas, mas que vai fazer todo sentido, eu espero edificar a tua vida e te ajudar de alguma forma. Dia 1/1 de 2023, eu escrevi que Deus me deu um versículo. Normalmente, essas coisas acontecem no meu devocional, pela manhã. Por isso que eu falo para vocês, fazer o devocional, porque te faz ter um relacionamento com Deus. O versículo que Deus me deu ontem, para o ano de 2023, então ele me deu em 31/12 de 2022, e eu registrei no dia 1º, descansar no esconderijo do Altíssimo, que é o Salmo 91, versículo 1. De imediato, quando eu recebi esse versículo da parte do Senhor, eu pensei, nossa, vai ser um ano incrível, né? Descansar. Obrigada, Deus, um ano de descanso. Ai, Jesus, sabe de nada, inocente. Aí vocês vão ver aqui o que eu escrevi, porque depois a gente vai refletir no espírito, vai... amiga, peraí, deixa eu te explicar, pra você não se frustrar. O Galo também quer participar, tá, gente, do vídeo. Aí eu escrevi, eu já habito no esconderijo do Altíssimo, agora preciso descansar à sombra do Onipotente. Esse ano a palavra é descanso. E o louvor que Deus ministrou no meu coração é teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Que esse ano eu não fique preocupada nem ansiosa. Descansar à sombra não quer dizer ausência de luta, mas me sentir segura em meio às lutas, pois estou segura no Pai. Não sei o que 2023 me reserva, mas sei que Deus estará comigo todos os dias. Então, onde há sombra, há sol. Então, o Espírito Santo me fez entender que seria um ano de sol quente, né? Espiritualmente dizendo, não um verão espiritual na questão de bênçãos, porque a gente costuma botar o inverno como dias de luta. Ai, gente, esse galo, basta eu vir cá pra fora, ele começa a querer participar do vídeo. Mas esqueçam. Mas como dias de dificuldades mesmo, de sol castigante. E aí, quando a gente tá naquele tempo de trabalho, debaixo do sol, tudo que a gente quer é uma sombra para descansar, né? Então, é isso que Deus queria ministrar no meu coração para o ano de 2023. Apesar de todo o trabalho árduo, você tem uma sombra que você pode descansar enquanto você está neste tempo de trabalho, nesse tempo de dificuldade. Você pode descansar em mim. Quando eu entendi isso, eu entendi que não era exatamente o que eu pensei de primeira. E aí nós temos uma mente muito curta. O Espírito Santo, gente, ele é muito paciente. Muito paciente. Eu fico assim, pedindo a Deus que eu trate as pessoas como Deus me trata, porque eu tenho que ter uma paciência, uma longanimidade para com o outro, porque eu não sou uma pessoa fácil, não. Aí quando foi no dia 11/10, estava lá eu, pedindo uma resposta da parte de Deus. Senhor, fala comigo. E aí, o que é que Deus falou? Algo que parecendo que eu estava ouvindo do Senhor pela primeira vez. Eu entendi o que Deus estava querendo me ensinar ao longo de 10 meses. A mensagem do dia 1º. E aí eu escrevi assim, ó. Nesse tempo, pedi para Deus falar comigo, e Ele disse
que era para eu esperar enquanto ele trabalha. Deus tem me ensinado muito nesse tempo de espera a desfrutar da viagem, porque ele é o comandante. Deus poderia fazer tudo acontecer de uma vez só, mas ele tem me ensinado a ter paciência no processo e a descansar na certeza de que ele está cuidando de tudo. Tive muitas semanas preocupadas, mas hoje estou em paz. Vejo tudo fluindo e o que não vejo, eu creio. Gente, foi um resumo de tudo que Deus me falou no dia 1º, só que eu havia esquecido. Então, no meio daquele tempo, o Espírito ministrou isso no meu coração. E depois eu fui impulsionada a ler a primeira página. E eu fiquei assim, pensando, o Espírito olhando pra minha cara. Sério que sua ficha só caiu agora? Mas eu fiquei muito feliz por todo o trabalhar de Deus estar me conduzindo para esse aprendizado. Eu quero dizer para você que a luta na nossa vida não é para nos punir. Ela é para nos ensinar. É para nos elevar de nível. Porque nós somos falhos, pobres e pecadores. E queremos e estamos caminhando rumo ao céu. E lá no céu nós não entraremos de qualquer jeito. Então, quando Deus ele nos coloca em situações de adversidade, é para nos moldar para que nós possamos passar por essa porta estreita. Então, nesse tempo de adversidade, se nós não quisermos ficar dando voltas no deserto, nós precisamos nos submeter ao senhorio do Espírito Santo e aprender, estarmos dispostos a aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar. Ao invés de ficar murmurando, temos que adorar, glorificar a Deus, porque sabemos que a prova da nossa fé produz paciência e que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então, eu me dispus, eu sempre digo assim para Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação, porque eu tô passando por isso, alguma coisa o Senhor quer me ensinar. E eu estou disposta a aprender. E o Espírito Santo, ele é muito paciente. Ele é muito paciente. Ele vai aos poucos trabalhando em cada área da tua vida para que você chegue à estatura de varão perfeito que se completa no dia da nossa passagem desta vida para a outra. E aí, gente, quando foi? Eu separei tudo aqui para vocês. Estou contextualizando para que vocês possam entender e a gente entrar de fato no testemunho, que é tremendo o que Deus tem feito na minha vida. No dia 18/3, eu escrevi algo para Deus. E eu só vou ler um trecho aqui de algo que o Espírito Santo me falou. Eu sinto que as coisas não vão ficar tão fáceis. E aí o Espírito continuou ministrando isso ao meu coração. Isso foi no mês de março. E aí, no dia 22, eu escrevi primeiro dia 18, depois no dia 22, eu escrevi na página anterior que eu estava sentindo que as coisas vão ficar mais difíceis. E aí eu relatei algo que aconteceu e que começaram a ficar mais difíceis as coisas para mim. O Espírito, ele me preparou para o que estava por vir. E eu já imaginava, porque Deus já estava falando no meu coração. Eu fiz um tempo de jejum, um tempo longo de jejum. Foi o que me fortaleceu quando eu descobri a minha gravidez. Então, no ano de 2022, eu tive uma perda gestacional, sofri um aborto. E naquele tempo, eu tinha planejado a minha gestação. Então, eu tinha dinheiro guardado, eu tinha tudo pronto. A gente tinha começado já a pagar o plano de saúde, já estava vencendo o tempo de carência e nos preparamos. Só que o homem faz planos, mas a última palavra, ela vem de Deus. E aí eu acabei que perdi a minha gestação. Então, eu resolvi fazer coisas que eu tinha vontade de fazer, mas que eu tinha adiado porque nós decidimos engravidar naquele tempo. Então, eu fui pra Chapada Diamantina, eu comprei os meus armários da cozinha, eu viajei com amigos e lá fui fazendo as coisas que eu precisava fazer na casa. Reformei o muro da frente, colocamos portão
E decidimos adiar mais esse projeto da maternidade. Só que eu tinha entregado tudo a Deus, a minha vida, eu tinha aberto mão dos meus sonhos, dos meus projetos, para viver o propósito que Deus tinha na minha vida, abrir mão da minha profissão, do meu emprego. Eu tinha um bom salário, eu tinha portas abertas, eu tive muitas propostas que me dariam uma estabilidade financeira, que me dariam uma segurança, que me faria ter uma vida muito confortável. Só que há muitos anos atrás, cerca de 5 anos atrás, eu estava conversando com Deus a respeito da estabilidade financeira que eu não tinha. Eu estava conversando com Deus a respeito de uma segurança financeira e questionando a Deus como eu teria filhos sem ter um emprego. Na época, eu ainda estava fazendo minha faculdade e nós estávamos passando uma dificuldade financeira muito grande e eu dizia para Deus, é impossível eu ter filhos em uma situação como essa. Foi aí que Deus me falou, eu sou a tua segurança, eu sou a tua estabilidade. Tem vídeo contando esse testemunho no canal, eu contando para vocês isso que Deus me falou. E desde então, Deus ele veio me ensinando a confiar nele e ele ser o meu Senhor. Porque eu sou filha dele. Ele veio me ensinando durante todo esse tempo a confiar inteiramente nele. Era algo que eu ainda não tinha quebrado, ainda não tinha aprendido a entregar ao Senhor, que foi o meu ventre, a confiar completamente nele, a entender que ele é responsável por todas as áreas da nossa vida e pode prover tudo. Então era algo que eu segurava. E aí, quando foi final do ano passado, Deus ele começou a ministrar isso no meu coração. E aí, 6 meses antes de eu começar a engravidar, de eu engravidar, eu entreguei o meu ventre ao Senhor. E disse, Deus, está nas tuas mãos, eu confio em ti, ainda com medo, mas eu confio em ti. Se é isso que tu queres, eu irei te obedecer, porque eu já abri mão de tantas coisas, não vai ser isso que me vai fazer andar em desobediência na tua presença. Então, eu entreguei a Deus 6 meses, a gente não se prevenia, não fazia nada. E a gente não engravidava, eu ficava tranquila. Eu pensava assim, nossa, Deus ele vai me dar uma estabilidade financeira para que eu possa engravidar. E aí, quando ele falou comigo, em março, que as coisas iriam ficar mais difíceis, logo veio isso na mente. Ai, meu Deus, será que eu vou engravidar nessa situação? E as coisas só iam apertando, apertando. E aí, quando foi no dia 23 de abril, em abril, a data tá anotada aqui, foi no dia 20. E aí, quando foi no dia 21 de maio, eu fiz um teste de gravidez e deu positivo. E eu já estava com 6 semanas de gestação. Eu estava, assim, muito confiante em Deus, porque ele já tinha me preparado, e tinha me preparado espiritualmente, eu tinha feito jejum. E aí, junto com a gestação, vieram os medos, né? Medos de uma perda, porque eu já tinha vindo de um aborto, inseguranças quanto às questões financeiras, mas eu estava assim completamente confiando em Deus. Eu tinha sido fortalecida espiritualmente através de todo o relacionamento que eu vinha nutrindo com Deus ao longo do tempo, de todas as coisas que ele tinha ministrado no meu coração, todas as experiências que eu tinha vivido com ele. E descansei no Senhor. E aí as coisas foram ficando mais difíceis. E a nossa prioridade sempre foi manter o plano de saúde. E aí a gente teve que começar a pensar naquilo que a gente ia fazer, né? De quarto, tinha um enxoval, tinha umas coisas para fazer, o que a gente ia fazer, o que a gente não ia fazer. E começam a vir as preocupações na nossa mente, porque apesar de toda a nossa fé, nós somos corpo, alma e espírito. Então, existe uma luta constante dentro de nós, da nossa carne contra o nosso espírito. E eu lembro um certo dia que eu estava assim muito preocupada e eu eu estava levantando da cama e eu ouvi o Espírito falando no meu ouvido, Deus já preparou tudo. E foi a frase que eu usei para rebater os dardos inflamados do inimigo na minha mente. Toda vez que vinha uma preocupação, uma segurança, eu falava em alta voz, Deus já preparou tudo. Gente, em todo o processo,
o Espírito Santo ministrava o meu coração que Deus já tinha preparado tudo, então eu não precisava ficar preocupada no processo. Foi o que eu escrevi aqui no mês 10. Eu sentia explicitamente o Espírito Santo ministrando no meu coração, dizendo que Deus, ele queria me ensinar nesse tempo a desfrutar do tempo de espera, que eu não precisava passar pelo tempo de espera angustiada, que a fé justamente se revela no descansar no Senhor, independente daquilo que nós estamos vendo. Então eu sabia, o Espírito Santo me encheu no coração, Deus vai fazer, mas só que ele não vai te dar tudo para que sua alma se acalme. Ele não vai te dar tudo de vez para que você descanse. Você vai ter que descansar na certeza de que ele vai te dar. Ainda que não venha no tempo que você deseja, mas virá a tempo. Era o que Deus falava. O Espírito ministrava no meu coração. Então, todas as vezes que vinha uma angústia, gente, aconteceu isso umas inúmeras vezes. Quando vinha angústia, preocupação, de momentos de eu chegar a chorar, o Espírito Santo vinha com palavras, às vezes na igreja, às vezes em um louvor dentro de casa. E eu sentia Deus falando assim comigo: eu não quero que você fique triste, porque você já tem a garantia de que eu já preparei tudo. Deus, ele não queria que eu ficasse triste no processo, porque seria em vão essa tristeza, porque ele já tinha preparado tudo. Como é que a gente age diante das palavras do Espírito Santo? Não é uma coisa, gente, que vocês precisam entender, que automática. Você precisa fazer isso acontecer através da sua mente. Tipo, Deus não quer que eu fique triste, então eu não vou ficar triste. Eu não vou ficar alimentando esses pensamentos. Eu vou me alimentar da palavra de Deus. Eu vou louvar o meu Deus. Eu vou engrandecer o meu Deus. Eu vou repetir as palavras que ele tem me dito. Eu vou declarar a palavra dele. E eu procurava pensar nas coisas do alto, a oferecer louvores ao Senhor, a engrandecer o teu nome, a me encher dele, para que os pensamentos do mal não me abatessem, não me fizessem murmurar e até mesmo pecar. Qual voz você tem dado ouvido? A voz do inimigo ou a voz de Deus? Porque a voz de Deus é uma voz que sempre te coloca para cima, te dá alegria, te incentiva. E algo que Jesus, ele diz: o meu jugo é suave e o fardo dele é leve. Realmente, gente, apesar de toda a dificuldade que eu vim passando no processo, não era pesado, sabe por quê? Porque a presença de Deus estava comigo, me sustentando em todo esse tempo. Então Deus, ele veio cuidando de tudo ao longo do caminho. E aí vamos chegar propriamente ao testemunho do quarto. E eu comecei a falar pra Deus, eu combinei com o Celso o que a gente faria e fui levar ao Senhor, né? Porque a gente tem que apresentar tudo ao Senhor, porque a Bíblia diz que consagre ao Senhor os teus planos e eles darão certo. Então eu fui falar pra Deus: olha, Deus, eu decidi a não fazer um quarto, eu vou reformar meu quarto, tá precisando de uma reforma, né? Mexer em algumas coisas de pintura, que é o que precisa, telhado. Vou fazer um cantinho pro berço, vou comprar uma cômoda e só. Porque eu disse assim pra Deus: é algo que eu gostaria de ter, um quarto mas não é tão útil e eu não posso no momento. Então é algo que dá pra passar, até porque nos primeiros dias, primeiros meses, a criança não fica no quarto dela. E foi o que eu decidi, mas foi Deus, ele não tinha decidido isso. Porque ele queria mostrar para mim que não é o dinheiro que pode me dar as coisas, mas é ele que pode todas as coisas. Porque independente das circunstâncias que nós estejamos, ele é Deus. O dinheiro, ele é um instrumento, ele não é o nosso Senhor. Não é ele que dita aquilo que a gente vai ou não vai fazer, não é ele que diz quantos filhos nós vamos ou não vamos ter. Quando nós servimos verdadeiramente a Deus, nós desfrutamos de milagres, nós desfrutamos de maravilhas, as quais nós não desfrutaríamos se nós não depositássemos a nossa fé no Senhor. A Bíblia diz que o justo vive de fé, viverá pela fé. Será que temos vivido verdadeiramente pela fé? Ou estamos sendo guiados pelas circunstâncias em que estamos envolvidos? Quem tem guiado as suas decisões é Deus ou as circunstâncias? E aí Deus falou pra mim. Eu questionei várias vezes. Eu disse: ai, Deus não precisa, sabe? Aí o Espírito Santo: não, mas o Senhor quer te dar.
E aí, Deus, o Espírito falou muito ao meu coração e disse assim, ó, eu não tô te dando apenas um quarto, eu tô te dando um testemunho. Você está gerando um testemunho. E é por isso que eu tô compartilhando para vocês. Eu sei que vai edificar muitas vidas, porque quando a gente escolhe, gente, viver por um propósito, a gente passa por coisas que se a gente não vivesse por propósito, a gente não passaria. Por exemplo, o apóstolo Paulo, se ele aceitasse Jesus e vivesse sua conversão ali, fazendo ir de forma natural, sendo um simples ser humano, ele não iria para prisão, ele não seria açoitado, ele não seria perseguido, ele não passaria por naufrágio, mas só que Paulo escolheu o quê? O apóstolo Paulo escolheu viver por um propósito, então ele passou coisas por causa do propósito, mas também ele foi o apóstolo Paulo, gente, e ele escreveu cartas que edificaram, ele deixou testemunhos, instruções, então vale muito a pena passar pela cova dos leões, vale muito a pena passar pela fornalha de fogo por causa do propósito que Deus sabe por quê? Porque a gente sabe que quando passarmos todas essas coisas, Ele estará conosco e não tem preço, porque muito mais o Senhor passou por nós. Então, como eu vivo por um propósito, Deus disse, eu vou gerar um testemunho através da tua vida. Permita-se ser um instrumento de Deus, para que todos vejam, saibam, considerem que é a mão do Senhor que faz todas essas coisas. Talvez assim como eu, você está grávida e preocupada e ansiosa, mas saiba que Deus, Ele pode, e se você crer, Ele suprirá todas as tuas necessidades. Então eu conversei com o Celso, eu disse o que Deus tinha ministrado no meu coração, e ele, claro, se submeteu à vontade do Espírito, e decidimos fazer o quarto. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos como, mas eu sabia que Deus iria prover todas as coisas. Então, muitas vezes, o que falta na nossa vida é fé e obediência para que venhamos desfrutar da provisão do nosso Deus. Então, eu quero dizer para você que eu não podia. Eu tenho passado um tempo que é permissão de Deus, um tempo de dificuldade, um tempo de prova, um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de deserto, porque é assim que Deus tem trabalhado na minha vida. E nesse tempo, Deus quis gerar este testemunho através da minha vida, e eu mostro, através da minha vida, a fidelidade de Deus. Vocês possam ver, saber e considerar que Deus pode fazer todas as coisas, independente das circunstâncias em que você está inserido. Talvez hoje você está triste, preocupado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Que Deus possa falar mais ao teu coração. E o próximo vídeo que vai sair aqui no canal é o vídeo do tour pelo quarto da minha bebê. Deus fez tudo como eu queria, tudo como eu sonhei. Fez além daquilo que eu podia, porque Ele é fiel. Ele quis que eu gerasse esse testemunho. Eu quero agradecer a todas as pessoas que foram instrumentos de Deus na minha vida, que se permitiu ser usadas por Deus para me abençoar. E eu quero declarar sobre você que me abençoou aquela palavra que Deus declarou sobre a vida de Abraão: abençoarei aos que te abençoarem. Não fui eu apenas que fui abençoada, mas você que me abençoou também está sendo abençoado por Deus, porque certamente foi o Espírito Santo de Deus que te impulsionou a fazer isso, a me abençoar. Estamos dentro de um propósito e Deus vai recompensar, porque quando a gente ajuda alguém, nós estamos fazendo para o Senhor e não para o homem. Talvez de mim não venha nada, mas do Senhor fluirão rios de águas vivas, fluirão bênçãos sem medidas, abundantes, recalcadas e sacudidas. Então, muito obrigada por ter sido instrumento de Deus na minha vida e por se permitir ser um vaso para me abençoar, e creia que as bênçãos do Senhor virão sobre ti também. Esse é o meu testemunho, gente. Próximo vídeo é o tour pelo quarto e vocês vão ver tudo que Deus pode fazer. Ele faz sempre infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Um beijo, fique com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.